Historicamente, a chegada do inverno lota as emergências dos hospitais com o aumento de casos de asma, bronquite, pneumonia, rinite e sinusite. Com a pandemia, temos que lidar com mais uma doença respiratória. Mas quais os diferentes sintomas? Quais os melhores tratamentos e precauções? É sobre isso que vamos falar hoje. Hospital Mãe de Deus apresenta Hora da Consulta. Olá, bem-vindos ao podcast Hora da Consulta, um programa do Hospital Mãe de Deus criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Hoje recebemos a médica internista do Corpo Clínico do Hospital Mãe de Deus, doutora Rafaela Pessetto. Seja muito bem-vinda. Doutora Rafaela é uma das nossas médicas que está na linha de frente em combate à Covid-19, atendendo pacientes desde o início dessa pandemia. Doutora, primeiramente, parabéns pelo trabalho. E para começarmos, você poderia explicar o que torna a Covid-19 uma doença respiratória e como ela se diferencia de uma pneumonia ou até mesmo da influenza? A Covid-19 é uma doença viral causada por um coronavírus, o SARS-CoV-2. Ela acomete especialmente o trato respiratório, mas não exclusivamente. As manifestações iniciais, elas são inespecíficas, são muito parecidas com manifestações de outras viroses respiratórias, como resfriados ou quadros gripais, influenza. As manifestações clínicas, elas sendo inespecíficas, o paciente não consegue diferenciar qual é o tipo de infecção respiratória que ele está tendo, e nem o médico. Tá? Hoje em dia, como a gente está em meio a uma pandemia, qualquer sintoma respiratório, ele é uma suspeita de Covid-19. Então, esses pacientes devem ser testados e adequadamente orientados pelos seus médicos. Mas tem algumas características da Covid, né, do paciente que está com Covid, que elas ficam bem parecidas, né? O quadro do paciente com Covid acaba ficando bem parecido um com o outro, né? Sim, exatamente. Os sintomas mais comuns relatados pelos pacientes são sintomas de dor de garganta. Alguns pacientes têm febre, não necessariamente a febre está presente, coriza, tosse, e isso acaba sendo difícil diferenciar de outras síndromes gripais. Um sintoma que a gente tem visto que parece mais específico, mas ele não é exclusivo do Covid-19 e ele é frequente, é a perda de olfato e de paladar. Isso a gente percebe que muitos pacientes têm relatado. Depois de quanto tempo assim, que a pessoa começa a ter esses sintomas depois que ela se contamina? O início dos sintomas ele ocorre depois de poucos dias da exposição. Tá? Em média, entre 2 a 5 dias, o paciente já fica sintomático. Tá certo. E aí, falando de doenças respiratórias no geral, né? Quais são as principais doenças mais comuns? As doenças respiratórias mais comuns do inverno, especialmente, são as rinites, as sinusites, que são as doenças de via aérea superior, a influenza, os resfriados e as pneumonias bacterianas. E claro, né, nessa pandemia, o Covid-19 está em primeiro lugar. Tá certo. E quais são as principais causas das doenças respiratórias, né? E por que elas acontecem mais no inverno? No inverno, essas doenças respiratórias, elas são mais frequentes por questões climáticas, né? A gente tem extremos de temperatura, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma grande variação de amplitude térmica e de umidade também. Os dias secos e frios, eles predispõem a infecções respiratórias e a umidade também. Além disso, muitos pacientes que têm doenças que têm um fundo alérgico, asmáticos, pacientes com rinite, eles acabam exacerbando as suas doenças nesse período. Tá certo, mas as principais causas, assim, além do clima, né, o que pode também influenciar? Existem questões que são comportamentais, que envolvem o comportamento que a gente tem no inverno, de ficar mais aglomerado, ficar em ambientes fechados. E esse ano acho que está mudando um pouco, a gente tem visto pouquíssimos casos de influenza, número 1 por causa da vacinação,
Mas certamente essas mudanças de comportamento, distanciamento social, uso de máscara, higiene das mãos têm colaborado. Tá certo. Quais são os sinais que as pessoas devem ficar atentas, assim, para um primeiro sinal de um sintoma, deve procurar um médico, uma emergência? Os sintomas respiratórios, o paciente deve procurar o seu médico assistente no início de sintomas para avaliar a necessidade de uso de alguma terapêutica. Tá? Isso é individualizado, é uma decisão do médico com o seu paciente. E na fase avançada do Covid, avançada seria a segunda fase, que é a fase mais inflamatória, que tem levado os pacientes à emergência, é a falta de ar, a dispneia. E quais os melhores tratamentos e formas de prevenção, então, para essas doenças respiratórias? A gente falou aqui de várias, né? Enfim, mas de uma maneira geral. Bom, para a influenza, a melhor forma de controle é a vacina. Esse ano houve uma vacinação maior e os casos reduziram. E assim a gente evita complicações secundárias também das gripes. No caso da Covid, a gente ainda não tem a vacina, né? Tem toda uma força da ciência, de pesquisadores que estão buscando essa vacina, mas ela ainda não existe. Então, os cuidados de distanciamento social, de higiene das mãos, principalmente cuidados nas pessoas que são grupos de risco, diabéticos, hipertensos, obesos, cardiopatas, idosos, devem ter um cuidado maior, especialmente dentro de casa, no distanciamento social, porque a gente percebe que as pessoas em casa acabam relaxando. Tá certo. Mas aqueles tratamentos, assim, que vêm, assim, desde lá da avó, assim, que fazia de fazer um vapor, assim, quando tá... Principalmente criança, né, tem muito, assim, nessa época do ano, a laringite, assim, com aquela tosse mais rouca, né, e aí tem aquela recomendação de fazer vapor, de ficar no banho, assim, isso realmente ajuda? Tem que ter um pouco de cuidado com essas terapias inalatórias, porque algumas podem ser irritativas. A gente vê, às vezes, o paciente asmático faz alguma nebulização só com soro para diminuir, e acaba isso sendo broncoprovocativo. Então, o que significa ser broncoprovocativo? Ele pode ser irritativo e aí piorar os sintomas ao invés de auxiliar. Mas outras questões, que são as receitas de vó, elas trazem uma sabedoria, que é aquela questão de estar bem hidratado, então tomar chá, tomar sopa, se nutrir bem. Isso é importante para o sistema imunológico, com certeza. E quais são as dúvidas mais frequentes que aparecem no consultório agora, principalmente com a pandemia? Quais tu considera, assim, que são as mais frequentes que tu recebe? Eu tenho recebido pacientes que evitam de ir para a emergência, agendam uma consulta no consultório, fugindo da emergência, e eu acabo muitas vezes precisando encaminhar esse paciente para emergência. Então, o que eu percebo? As pessoas estão com medo, aí seguram, tentam se manter em casa, tentam administrar aquele problema de saúde que muitas vezes acaba até se agravando e se colocam em risco por isso, e buscam um consultório para não ter esse contato com a emergência, mas emergências existem e elas têm o seu lugar de atendimento. As pessoas não podem negligenciar a sua saúde. Porque às vezes deixam de ir para emergência e acabam tendo uma complicação muito maior, né? Exatamente. Tivemos casos de internações com patologias que poderiam ter tido uma administração mais fácil, com menos sequelas, menos consequências para o paciente a longo prazo, e o paciente acabou negligenciando a sua saúde por medo. E agora uma dúvida que eu tenho é sobre a asma, que é uma também das doenças que mais aparecem, assim, que no inverno elas tendem a piorar nos pacientes asmáticos, assim. A asma é uma doença que ela vem desde o nascimento ou que a gente pode adquirir a doença ao longo da vida? Muitas pessoas vão ser asmáticas desde a infância ou vão ter tido um histórico de crises asmáticas na infância e depois na vida adulta apresentam uma melhora, mas existe a asma que inicia na fase adulta, ela tem 2 momentos de início. E tu acredita que tem uma causa, assim, que a pessoa acaba tendo um comportamento que faz ela ficar asmática ou não? Existem questões alérgicas de poluição, de higiene do ambiente, tabagismo. Alguns fatores podem facilitar com que a pessoa desenvolva sintomas de asma.
E o fator genético com relação a doenças respiratórias e asma? Ele existe. Ele existe. Mas ele não é isoladamente o único determinante. E como que os pacientes que têm alguma doença pulmonar crônica, né, como a bronquite, a efizema, a asma, como que eles devem proceder em caso de crise? Normalmente, como é que funciona? Tu tem um paciente asmático ou com DPOC. Que médico, é DPOC? doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá. Aqueles pacientes com efizema, bronquite crônica, que são os fumantes os que mais internam no inverno. Esses pacientes, eles têm um esquema plano para não ter crise de tratamento que modifica a evolução da doença. E quando eles têm alguma descompensação, normalmente eles já têm uma orientação do seu médico do que fazer. Tá? Isso aí é o ideal, muitos não têm isso, mas é assim que se trata a doença pulmonar obstrutiva crônica ou a asma. A asma tu vai classificando, tem gente que tem asma que só usa bombinha de vez em quando, tem gente que tem que usar um corticoide inalatório sempre, então tem graus diferentes, e aí na crise o paciente às vezes vai tomar um corticoide ou vai usar, então ele já tem uma orientação do seu médico assistente. Então o que está se orientando? Que se o paciente exacerbar, esse paciente deve fazer as medidas que o médico assistente já lhe orienta a fazer na crise. E se não tiver resposta, sim, ou procurar emergência ou buscar o seu médico, aí depende do nível de descompensação que aquele paciente está. Doutora Rafaela, uma dúvida que eu tenho, e que eu acredito que muita gente que está nos ouvindo possa ter também, é sobre o uso de broncodilatadores, né, que é a popular bombinha, né. Tem gente que tem falta de ar de vez em quando e acaba usando, muitas vezes sem orientação médica, né? O que isso pode ocasionar, né? E como que tu avalia, assim, esse tipo de comportamento? Bom, os broncodilatadores, as bombinhas, as outras bombinhas que são de corticoide, todas elas devem vir de uma prescrição médica. Alguns pacientes vão usar quando tiverem sintomas, mas eles vão ter uma orientação pelo médico. Não quer dizer que o paciente tenha sempre que falar com o médico para poder usar. Por exemplo, um paciente asmático, que tem uma asma leve, intermitente, que eventualmente tem crise de asma, ele vai usar a bombinha somente quando ele tiver crise, mas isso sempre vai ser com orientação médica, porque a bombinha não é isenta de efeitos colaterais. Não são todos os pacientes que podem e que devem usar broncodilatadores. E outra questão é que uma dispneia pode ser um sintoma leve, tranquilo, fácil de tratar, mas pode ser decorrente de alguma doença grave, então sempre tem que ser avaliado. Dispneia não tem espaço para automedicação. E claro, todo paciente que tiver uma síndrome gripal, algum sintoma respiratório e necessitar de atendimento, ele não deve ficar em casa, ele deve buscar ou o seu médico ou a emergência do hospital. No Hospital Mãe de Deus existe um fluxo todo separado, específico para síndromes gripais. Os pacientes são atendidos com segurança, então não fiquem com medo e piorem em casa. Se tiverem sintomas, consultem, avaliem para vocês adquirirem os melhores tratamentos. Hora da prescrição. Para auxiliar todos aqueles que, principalmente nesse período de pandemia, querem se prevenir das doenças respiratórias, eu vou pedir para a doutora Rafaela indicar um exercício, um hábito ou outra dica que possa ajudar quem está nos ouvindo. Acho que, em primeiro lugar, bons hábitos de vida, eles sempre são bem-vindos e sempre vão ajudar na performance do paciente. Então, manter uma atividade física regular, cuidar da alimentação, não é porque estamos num momento de pandemia que a gente tem que relaxar com essas coisas, porque elas são sempre importantes e vão estar relacionadas com o desenvolvimento da saúde daquela pessoa nos próximos meses, nos próximos anos. Então, não é o momento da gente relaxar. Outra questão, manter uma boa hidratação também é fundamental. Cuidar do seu ambiente, cuidar do sono, manter uma rotina em casa. Acho que as pessoas não podem, elas têm que criar uma nova rotina para esse momento. Então, ter um horário para dormir, ter horário para acordar, evitar
de usar o celular, o computador na cama. O horário do sono ele não pode ter luz, então é um horário que o ambiente tem que estar tranquilo. E manter as casas limpas e arejadas também é fundamental. Tá certo. Então assim a gente encerra mais uma edição do podcast Hora da Consulta, um programa do Hospital Mãe de Deus criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Acompanhem nas nossas redes sociais e fiquem atentos para o próximo programa. Lembrando que dúvidas, críticas e sugestões são bem-vindas e podem ser enviadas para horadaconssulta@mãededeus.com.br. Agradecemos mais uma vez a doutora Rafaela e até o próximo episódio. Você ouviu Hora da Consulta, oferecido por Hospital Mãe de Deus.